hoje de novos paradigmas, né? Tanto nas famílias, né? No que a gente já entendeu, o que hoje a gente entende por família, unidade familiar, hoje definida pelo afeto. A gente vê na prática, a sociedade está mudando muito depressa e a gente vê muito avanço e muita transformação no que a gente chama hoje de família, tá? Também na lei e no judiciário, a legislação vem acompanhando essa transformação. Olá. Vem acompanhando essa transformação, vem reconhecendo uniões homoafetivas, enfim, N exemplos, técnicas de reprodução assistida, vem também permitindo e recuando a sua ingerência na vida privada das pessoas, permite o divórcio direto, permite a partilha extrajudicial, o divórcio extrajudicial quando não tem filhos. Então a gente vê nos últimos 15 anos um avanço da legislação exponencial, muita transformação, tanto na vida real quanto no papel, na letra da lei, muitas mudanças. No judiciário também, desde a resolução 125 e outras iniciativas do Poder Judiciário, a gente vê também um recuo da ingerência estatal na vida privada, nas famílias, tá? A gente pode, não sei, disponibilizar depois esses slides para vocês ficarem aqui comigo, não ficarem tão preocupados em acompanhar, tá? Tô vendo todo mundo. A gente pode, se vocês quiserem, a gente pega os e-mails, quem assinou a gente vai iluminar e aí manda os e-mails para vocês, tá bom? Então fiquem comigo aqui. Tá? Muita mudança no Poder Judiciário, então desde a Resolução 125 vem se repensando a sua estrutura para fazer o encaminhamento, né, das questões, para buscar a forma adequada de resolução de cada conflito, e vem repensando, vem trabalhando cada vez mais com equipe multidisciplinar e repensando também a sua ingerência, a sua forma de atuar. Tá? A gente não podia, nós advogados, a gente não podia continuar diante de tanta inovação, de tanto, né, desse novo contexto que a gente vive, continuar no momento do conflito, no momento em que os clientes nos procuram, a usar velhos métodos, a usar as velhas formas. Por que com tanta transformação a gente, na hora do conflito, faz aquele passo a passo, né, de antigamente? Vamos ajuizar uma ação, me diz os fatos que eu te digo direito, eu transformo tudo numa petição inicial, eu cristalizo aquele momento de baixa, aquele momento de dor, num pedido, numa inicial, e aquilo dá o tom da conversa pelos próximos anos daquela família. Tá? Então, por que a gente tem que repensar? O advogado hoje precisa de repensar o seu papel nesse novo contexto, de entender o que a sociedade e o próprio Poder Judiciário espera dele hoje, de nós, tá? Então a ideia é fazer essa reflexão. A gente tem a lei de mediação e o novo CPC que falam desse leque de possibilidades de atuação. Então hoje você tem uma negociação direta, a conciliação, que é uma velha conhecida nossa, temos agora a mediação, que é uma outra técnica, temos as práticas colaborativas, que é uma outra abordagem, e outros, a arbitragem, que a gente também já conhecia, e a abordagem judicial, o litígio, que também está aí como uma opção. Não existe um método melhor do que o outro, existe o mais adequado para cada caso. Isso é importante a gente ter isso, né, dentro da gente, bem consolidado, de que não há um melhor para cada situação, há um encaminhamento mais adequado, tá bom? Então essa é só uma introdução que eu quero fazer, muito rapidinho. Não dá para ver, ficou pequenininho, mas aqui é como era, né? Só para a gente fazer um sobrevoo histórico. O que já foi a família. Na Idade Média não existia essa ideia de família. A vida se dava nas ruas. Quando a criança completava 7 anos, já saía daquele núcleo familiar e ia conviver nas ruas, como aprendiz, trabalhava com outras famílias. Eram tidas e eram até retratadas pela pintura como mini-adultos. Não existia um entendimento de que a criança era um ser em especial condição de desenvolvimento e tal, como hoje a gente tem. Era um mini-adulto, inclusive pedofilia era uma prática comum, as crianças conviviam no meio dos adultos, trabalhavam e ali ficavam. Isso lá na Idade Média, calma, não vou me aprofundar nisso, não é história, mas só para a gente entender onde a gente está. Eu acho que é importante a gente fazer essa contextualização. Tá? Na Idade Moderna, com a sociedade se organizando nos grandes centros,
em torno dos meios de produção, vem uma necessidade de conter aquele contingente anárquico, aquela, né? E começam aqui a se erguerem os muros da vida privada. Aqui começa essa ideia de que a família institucionalizada, a família como um lugar de educação moral, religiosa, e da família as crianças vão para a escola, e da escola para a universidade, e assim vai, dá para a fábrica, se tem para o hospital, né? É o que a gente começa a conhecer das sociedades disciplinares, da institucionalização da sociedade, tá? Para a gente trazer para o Brasil colonial também uma outra ideia, ainda com esse, né, contexto de família como núcleo de disciplina, de formação. A gente até retrata a família, a idade, né, o tempo colonial aqui no Brasil, como a família, o calor, o afeto. Tem uma frase, não me lembro de quem agora, ela vem de baixo, vem da senzala, vem das amas de leite, né? Era onde se dava o afeto, muito mais do que na família, que era onde ainda existia disciplina, cobrança, tá? Então, só para a gente entender. E hoje, o que a gente vê? A família, né? Eu aprendi num evento do IBDFAN no Distrito Federal, em Brasília, agora há pouco, que existe a família multiespécie. Vocês conheciam essa categoria? Já vi família monoparental, né? Pluriafetiva, pluriparental. Já vi várias, mas multiespécie é você e o seu animal, o seu cachorro, também pode ser considerado como um núcleo familiar. Enfim, né? Não quero entrar, mas a gente lida, essa é a realidade. Então, olha como a gente já avançou e olha onde a gente está. A gente está nesse cenário, tá? A família definida e entendida como unidade de afeto, né? Espaço de realização afetiva, né? De crescimento. Enquanto ela não significar isso, ela não se justifica mais, tá? Ela não faz mais sentido. E hoje ela é entendida e cada vez mais dessa maneira, tá? E aí a gente tem uma conquista importante, que é o divórcio. O divórcio esse ano faz 40 anos. Em dezembro, a lei de divórcio vai completar 40 anos. É bem recente na nossa cultura. E o que ele foi, aonde a gente está e qual é o futuro do divórcio. Acho que essa aqui é a reflexão importante que a gente quer trazer para vocês, tá? O divórcio direto é uma conquista da nossa sociedade. A gente lutou por esse direito, né? E hoje ele é direto. Todo mundo aqui deve saber. Não cabe mais discutir culpa. Porque assim, ela me traiu, ele me traiu. Quantas vezes alguém já recebeu no escritório: doutor, eu trouxe aqui uma pilha de e-mails que ele trocou com a amante. Com que detetive a senhora trabalha? Coisas assim, hoje em dia já não cabem mais, porque já não tem uma consequência prática, a não ser que aquela pessoa, enfim, tem algum comprometimento no exercício da parentalidade, mas pelo fim do casamento, eu até falo muito aquela frase do Nelson Rodrigues, é uma peça, na verdade, dele, chamada Perdoa-me por me traíres. O próprio Poder Judiciário já entendeu que toda relação, todo casamento é uma via de mão dupla e que discutir culpa pelo fim do casamento pode ser muito complicado. E estava servindo para que as pessoas se atacassem, para fomentar desejos de vingança e etc. Né? Punição motivadas por um ressentimento, por uma dor muito profunda, por uma mágoa. Na verdade, a gente acaba fazendo isso, né? Até sem se dar tanto conta, judicializando questões da emoção, judicializando mágoa, judicializando ressentimento. Será que esse é o melhor encaminhamento? Eu acho que tem todo um contexto, tanto legislativo quanto da própria sociedade, dizendo para a gente que não, que a gente precisa endereçar melhor essas questões. E cada um entender que essa história de que advogado de família é meio psicólogo, eu adoro. Flerto, estudo, adoro, mas não sou psicóloga. Quem advoga na área de família aqui? Todo mundo? Muita gente, muitos, acredito. Né? Então, assim, não somos meio psicólogos. A gente até, às vezes, intuitivamente, mas até tenta, mas não é nosso papel. Às vezes dá certo, às vezes não dá. E a questão fica latente ali. Alguma camada, algum padrão, alguma dinâmica a gente não percebe e acaba resolvendo, ganhando a liminar, a sentença, tudo direitinho para o cliente, mas ele não fica feliz. Mas não se resolve o problema, porque ela era de outra ordem, de outra natureza. Tá? E quando às vezes a gente, fazendo o nosso melhor, conseguindo tudo, não atinge o real, né, o objetivo, ou aquela relação, aquele sistema familiar acaba
perdendo a sua funcionalidade. Puxa, ganhei tudo. Fica contaminado, tá? Colega que está me complementando. Fica contaminado. Você ganha tudo para o seu cliente, você ganha todas as causas. Eu nunca consegui estourar um champanhe com clientes de família. Em outras áreas já. Mas, yes, ganhamos a guarda. Que bom, ganhou mais, você vai pagar menos alimentos do que era devido. Ou a partilha não foi equilibrada. Nunca. Mesmo ganhando, já saí, mas eu até fico meio constrangida. Parabéns, hein? Você até fica um pouco sem graça, porque é chato. O que significa ganhar uma causa de família? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. O que significa ganhar a causa? O que significa ganhar a causa para você? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, tá? Porque a gente sai de cena e essas pessoas continuam a ter que se relacionar, a ter que conviver, a ter que conversar. Então, a gente se perguntar o que significa bem atender esse cliente, e o que significa ganhar a causa para esse cliente. Às vezes eu preciso de colocar esse bom direito, aquilo que ele está me dizendo, em perspectiva. Projetar aquilo no longo prazo, entender quais as consequências de ganhar a lead e não resolver a questão. A gente tem que entender que existe uma diferença aí, tá? Então, um divórcio é um fenômeno complexo, que tem múltiplos aspectos. Muitas vezes o jurídico é o menor deles. Quem já esteve aqui, quem reconhece isso, ouvir o cliente por 1h30 ou 2 horas e pensar o que tem de jurídico ali. Também acontece. Pois é, às vezes é o mínimo, tudo é emoção, de novo. Então a gente precisa, é importante que a gente hoje compreenda que é um evento multifatorial, complexo, que tem múltiplos aspectos e que a gente precisa de trabalhar cada vez mais em parceria. Porque a gente não vai dar conta de todas as questões. A ideia não é que a gente dê conta de tudo. Vou estudar psicologia, vou estudar direito tributário, vou estudar questões fiscais. Não, contabilidade. Não vamos dar conta. Então a gente trabalha em parceria, cada um reconhecendo os limites da sua profissão, da sua área. Tá? Mas não vou me estender mais. Já estou encerrando. Aqui só para a gente visualizar o padrão de condução de um divórcio. Você tem os clientes e os advogados negociando. Não necessariamente os advogados estimulam o diálogo aqui entre os clientes. Se o acordo não for possível nesse desenho, parte-se para convencer um terceiro, o juiz. Tá? Então aqui, nesse cenário, não existe nenhum tipo de interação ou de promoção de diálogo para essas pessoas que têm que continuar a conviver, que são pais de um menininho de 3 anos. E que depois que a gente sair de cena vão ter que decidir que ele tem um tratamento para fazer, que linha que vamos seguir, que colégio vai estudar, né? Então essa daqui é para a gente visualizar o que a gente faz, tá? Trabalhamos com profissionais de outras áreas? Sim, trabalhamos, mas dessa forma, fora do processo de diálogo, né? Fora do trabalho em equipe. Vai para o setor de psicologia do fórum para um laudo, para esse laudo ajudar no convencimento desse juiz. Tá? Vai para o setor, vai fazer uma análise financeira da situação. É assim que a gente trabalha. Tá? Fora. O que a gente vai propor no divórcio colaborativo? Os mesmos clientes, advogados também, que assinam um termo, um compromisso de não litigância, mas nem vou entrar muito nisso hoje, tá? Se comprometem com a construção de consenso, botam 100% da sua energia na construção de consenso, de diálogo. Trabalhamos com coaches de saúde, que a Mônica vai falar bastante desse papel, para assessorar o meu cliente aqui nessa montanha-russa emocional que é o divórcio, que tem altos e baixos, que dá medo, tá? E ali o coach assessorando o cliente dele para passar por essa fase. Tenho aqui o neutro financeiro, que a Maria Isabel vai explicar para a gente o papel dele. E também posso ter um neutro especialista em criança e adolescente, que vai representar a voz dos filhos no processo. A gente não vai ouvir o laudo, às vezes, do perito? Aqui a gente vai ouvir, né, um profissional especializado, escolhido pelas pessoas, pelos pais, para fazer essa escuta dos filhos e trazer a voz dos filhos para enriquecer o processo decisório dos pais. E isso acontece em tempo real. Todo mundo se comunicando ao mesmo tempo. Não existe a ideia do laudo, que vem lá
fechado, cristalizado. Ele vai trazer os pais, ele vai ouvir os pais, ele vai conversar com os filhos, e é assim que a gente trabalha, é complexo. Tem setas e vetores para todos os lados. E é disso que a gente vai falar hoje, como se dá o trabalho interdisciplinar, tá? Esse é um outro desenho, quando a gente tem um único profissional de saúde para atender, para ajudar os pais. A equipe, tá? É uma equipe que trabalha junto, onde profissionais e pessoas, e partes e clientes, cada vez mais, eu estou usando menos a expressão partes, chamando de cliente, cada vez mais, né, a gente entende que fazemos parte de uma equipe e trabalhamos em conjunto, tá? Para alcançar aí o acordo possível entre essas pessoas. O que é um acordo possível? O que é consenso? É a solução com a qual essas pessoas podem conviver. Acordar de manhã e achar que a vida pode seguir. Achar que aquele foi o melhor acordo que eu consegui fazer com a minha ex-mulher, com o meu ex-marido. Não ter a ilusão de que vai ser o melhor, o meu ideal ou o ideal dela, mas é um acordo que eu consigo. Eu tenho orgulho desse acordo porque foi o melhor que a gente construiu. Tem um olhar diferente que a gente precisa de ter para esses acordos. Ao contrário de pensar, cada um cede um pouco, a gente pensar, vamos construir junto do marco zero e a gente olhar para o que a gente construiu e ter orgulho daquele resultado. É diferente de quando eu tenho que ceder um pouco de alguma coisa tão fundamental, né? Eu sempre vou olhar, abrir mão de alguma coisa. Mas essa tem uma sutileza. A ideia do trabalho em equipe é essa, gente. É um trabalho, imaginem uma banda de jazz em que cada profissional tem o seu instrumento com um som próprio, com um som específico, não é o mesmo som. Um toca trompete, um toca baixo, um toca bateria, mas a gente toca junto e fica harmônico, e fica bonito. E às vezes entra um solo de trompete, às vezes entra um saxofone, às vezes o baixo, às vezes todos tocam juntos. Então a ideia do trabalho e equipe multidisciplinar é essa aqui. Todo mundo é muito bom no que faz, modéstia à parte. Todo mundo se concentra na sua expertise, no seu conhecimento. Advogados têm que entender de lei, das questões do advogado. E profissionais de saúde e de finanças, cada um com muito conhecimento e compreendendo os limites e as possibilidades da sua atuação, mas tocamos juntas. Às vezes, um profissional entra, o outro sai um pouco, mas a gente está sempre ali, mantendo o ritmo. Às vezes tocamos as três juntas, né? E assim a gente vai trabalhando. Ter essa percepção, esse entendimento é fundamental, tá? Então, tem só mais 2 avisos e eu vou passar, acho que eu já me estendi. Eu queria ler para vocês o enunciado número 55, que foi aprovado na primeira jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios do Conselho da Justiça Federal em agosto do ano passado. Ele é de autoria da Flávia Berg, advogada de família aqui do Rio de Janeiro, tá? Ela diz o seguinte, e foi aprovado por unanimidade. Enunciado 55. O Poder Judiciário e a sociedade civil deverão fomentar a adoção da advocacia colaborativa como prática pública de resolução de conflitos na área do direito de família, de modo que os advogados das partes busquem sempre a atuação conjunta voltada para encontrar um ajuste viável, criativo e que beneficie a todos. Tá? E por fim, eu não sei como é que a gente vai terminar, mas eu não queria deixar de avisar para que vocês reservem a data. Nos próximos dias a gente vai abrir as inscrições, mas nos dias 9, 10 e 11 de novembro desse ano, no Hotel Otton, em Copacabana, vai acontecer o primeiro Congresso Brasileiro de Práticas Colaborativas. Vamos ter palestrantes internacionais de referência no assunto, então é uma oportunidade única. A gente vai disparar também um aviso por e-mail para vocês, mas já fica reservado aí na agenda para a gente, enfim, se encontrar de novo, pelo menos certamente em novembro. Tá? É isso. Obrigada. Vou passar para a Mônica.